Encontro com a paz e a saúde. Capítulo 1. Experiências humanas e evolução do pensamento. Indubitavelmente, o espírito modela o corpo através do perispírito, conforme as necessidades da sua evolução. Cada conquista granjeada, cada experiência adquirida, amplia-lhe as possibilidades de construção dos equipamentos orgânicos indispensáveis aos novos cometimentos, mediante os quais se liberta dos limites em que se detém, adquirindo com novas faculdades iluminativas. Assim, as experiências iniciais desenvolveram-lhe o complexo R, ou cérebro réptil, preparando as áreas para o futuro cérebro mamífero, mediante o qual melhor se expressariam os animais portadores de mais amplas complexidades, tanto para a sobrevivência da espécie mais forte, assim como para o desenvolvimento de aptidões significativas, que culminariam no surgimento do neocórtex e de toda a sua intrincada aparelhagem para a manifestação da inteligência, do discernimento, do sentimento, da emoção, da paranormalidade. Dessa fase primária até o período em que se inicia o processo de humanidade, todo um pego se faz experiência no mundo espiritual como no físico, definindo os rumos necessários à verticalização do corpo e sua ascensão de natureza moral, que se manifesta nos pródromos da sensibilidade emocional definidora de rumos futuros. O pensamento arcaico, vigente nesse estágio como homem primitivo, representava uma grosseira manifestação do psiquismo divino de que se fazia herdeiro natural, em face da sua origem, obnubilado, porém, pelos equipamentos cerebrais incapazes da decodificação das ideias e do entendimento dos fenômenos que defrontava no habitat terrestre agressivo e hostil. Todo ele apresentando-se como um formidando aglomerado de automatismos que se expressavam através dos instintos primários, a reprodução, a alimentação e o repouso. A sua era uma experiência instintiva, contínua, sem qualquer contato com a realidade que o cercava. Dispondo apenas da observação não racional, fenomênica, pela repetição dos acontecimentos, experienciava o sofrimento aselvajado através das sensações de dor, de frio, de calor, não conseguindo compreender a sua razão, e muito menos como comportar-se diante dele. Nutrindo-se de raízes e de frutos, como os demais animais, por onde transitara o seu perispírito, esse condicionamento herdado das vivências antigas impulsionava-o a dar-se conta das diferentes manifestações da claridade e da sombra, da chuva e da seca, das nevascas e da sua ausência, dos seres que desapareciam ou que deixavam de mover-se como antes faziam, da sua decomposição orgânica, da agressividade dos animais ferozes e de outros seres, seus semelhantes, diferentes apenas dos ancestrais pela forma de equilibrar-se em dois pés. Vigia no seu cérebro, incapaz de entender as ocorrências, o pensamento vago, não concatenado, que se foi ampliando através das fixações dos acontecimentos que o induziam a compreender o tempo através do aparecimento do Sol e da Lua, das suas fases de presença e de ausência, das intempéries, dos fenômenos sísmicos, da hostilidade do meio ambiente em que se encontrava. A ausência do pensamento lógico e as circunstâncias em que se movimentava facultavam-lhe a manifestação muito primária do arquétipo primordial, em forma arcaica,
imprimindo no cérebro as impressões repetitivas que desenvolveriam as longas penas, o self, encarregado de transferir para as existências futuras, graças aos inconscientes coletivo e individual, os recursos preservadores dessas experiências. Esse automatismo, pensamento primitivo, o amor de Deus no cerne do ser em desabrochamento, repetia as façanhas do primarismo animal, quando, por exemplo, a fera lambendo e limpando o filho expressaria, no futuro, o ósculo materno na face do ser que lhe nasce do ventre. Enquanto alguns desses animais ainda devoram a placenta e retiram os líquidos adesos ao corpo do recém-nascido com a língua, a mulher-mãe, hoje, acompanha o asseio do ser amado com deslumbramento e recebe-o nos braços quando não lhe é colocado sobre o corpo, a fim de que ele continue experimentando a segurança que desfrutava no reduto intrauterino em que se desenvolveu durante 9 meses. Todo um processo evolutivo se desencadeou através dos sucessivos milênios, desde as formas antropóides até o Homo tecnológicos, no qual o pensamento racional amplia sua capacidade e torna-se virtual, adquirindo recursos para alcançar os parâmetros cósmicos, numa abrangência de ser luminoso, conforme a visão profunda de Rudolf Otto, o admirável filósofo e teólogo alemão. Processo antropossociopsicológico. O psiquismo humano lentamente desenvolveu-se através das sucessivas investiduras carnais, transferindo cada conquista realizada para a nova etapa, de modo que se transformasse em possibilidade de crescimento e de riqueza interior. Vivendo na floresta, onde tudo se apresentava agressivo, automaticamente esse hominídeo, que trazia da sua origem o mundo espiritual, alguns registros em forma de condicionamentos psíquicos, estes dados impulsionavam, embora muito lentamente, o cérebro a criar componentes neuronais para as funções pertinentes, que deveriam ser utilizadas no futuro, nas etapas mais nobres do segmento intelecto-moral. Desse modo, o medo surgiu-lhe como a primeira emoção, acompanhando as sensações primárias do prazer alimentar, do repouso e do sexo, que se irá transferir de geração em geração até aos nossos dias, nas variantes de receio, pavor, fobias. Em face disso, resultado também do desconforto ante as intempéries, começou a copiar os animais, cobrindo-se de folhas, peles, nos climas frios, ou mantendo-se despido nos quentes, logo se refugiando na furna, onde experimentou segurança. Esse fenômeno desenvolveu-lhe o pensamento arcaico ou pré-mágico, responsável pelo instinto de conservação da vida, com mais definição do que a soberania do mais forte, que permanecerá por longos pélagos até mesmo na atualidade. A observação das árvores que se incendiavam quando as descargas elétricas das tempestades as atingiam, ou graças à combustão das que eram resinosas nos fortes períodos de estio, impeliu-o a tritar pedaços de madeira e de pedras, copiando a ocorrência natural, assim produzindo faíscas e descobrindo fogo, de inestimável serventia. Esse fogo o aqueceu no inverno, ajudou a espantar os elementos perturbadores, animais e outros semelhantes a ele, facilitando-lhe mais tarde, na caça e na pesca, o assar e cozer dos alimentos. Não poucas vezes, queimando-se nas chamas com as fagulhas ou o calor intenso, começou a perceber pelo pensamento o significado das labaredas e a sua posterior utilidade.
O arquétipo primordial que nele jazia proporcionou-lhe o sentimento de proteção à prole, também vigente nas faixas anteriores da evolução por onde transitara, desenhando a futura constituição do clã da família biológica, ensaio natural para a organização daquela de natureza universal. A furna era-lhe segurança, agasalho, porque o defendia dos inimigos. Os animais ferozes e humanos outros, no entanto, vitimado uma vez que outra por eles, saiu do abrigo na furna para construir as primeiras habitações, ora no alto das árvores, ora no solo, apesar de rudimentares que se foram tornando mais complexas conforme as necessidades lhe impunham, em forma de mais garantia e agrado, preservando-lhe a vida. As sensações, lentamente, abriram-lhe espaço mental para as emoções elementares, iniciais, acompanhando o pensamento em formação, ainda arcaico, a mais amplo desenvolvimento. Não tendo a capacidade de entender as ocorrências, especialmente aquelas de natureza destrutiva, experienciou a estranha emoção do medo aselvajado que o fazia fugir, tendo em vista que, nas vezes em que as enfrentou, foi por elas vitimado. A repetição contínua produziu-lhe o que hoje se denomina como a experiência do 100º macaco, conforme o Dr. Lyon Watson. A investigação constituiu em serem atiradas por cientistas observadores do comportamento dos símios, após a Segunda Guerra Mundial, batatas doces aos macacos que viviam na ilha Cossimá, e que, embora as recolhessem, não as podiam comer, mesmo tentando, porque ficavam sujas com areia. Porém, de nome Imo, designação que lhe foi atribuída pela primeira vez, as lavou e comeu-as, sendo imitado pelos demais que oportunamente as lavaram também, proporcionando ao alimento um sabor especial. Quando o 100º macaco repetiu a façanha, todos os demais de todas as ilhas do Oceano Pacífico, sem nenhum contato, passaram igualmente a lavá-las. Esse fantástico fenômeno de transmissão de experiência sem contato direto certamente aconteceu com os homens primitivos, que diante do medo vivenciaram o avançar ou recuar, optando pela fuga, exceto quando em faixa mais adiantada em relação ao pensamento, reuniam-se para a caça de animais de muito maior porte, usando objetos agressivos, tais como pedras lascadas, polidas, lanças, armadilhas. Nada obstante, o enfrentamento direto sempre os impulsionou à fuga, à busca de proteção e de manutenção da vida. O medo decorrente do fenômeno da perda da sobrevivência instalou-se em forma inconsciente, como a problemática da morte, que ainda constitui para a criatura contemporânea, enriquecida pela ciência e pela tecnologia, fator primacial de transtornos de conduta, especialmente no que se refere à depressão, quando se trata da desencarnação de alguém querido ou da própria pessoa. Inconscientemente, muitas vezes, ressuma nos indivíduos esse pavor da morte, tornando-se patológico, desesperador, tendo a causa remota do inconsciente coletivo, o medo das devastadoras forças ignotas do passado, e a próxima, no individual, como reminiscência de fenômenos atormentantes relativos à existência anterior desencadeadora do conflito. A evolução é lei inevitável, e entre uma e outra reencarnação eram fomentadas experiências evolutivas na erraticidade, preparando o perispírito para modelações neuronais e fisiológicas,
propiciadoras de conquistas na área desse pensamento pré-mágico, quando as ideias eram como fantasias do inconsciente, transformadas em realidade, dando lugar às construções das palafitas, das excursões pelos rios, pântanos e lagos, encontrando outros seres semelhantes e deixando-se arrastar pelos acontecimentos imprevisíveis. As observações em torno da natureza fizeram-se mais aguçadas, tendo lugar a imitação dos sons animais que abriu o espaço para as primeiras comunicações rupestres, grafadas nas rochas que os abrigavam ou não, iniciando-se a verbalização, mediante sinais e sons articulados que se imprimiram nos refolhos da alma, transferindo-se de uma para outra geração, até a formação das palavras, sua elaboração gráfica, o êxito gramatical e fonético. Começando a saber como comportar-se diante das forças desconhecidas e temerárias que dominavam a terra, esse homem, agora sonhador, desenvolveu o pensamento mitológico ou mágico, fascinado pela abundância de expressões vivas à sua volta, perturbadoras umas, abençoadas outras, podendo situar-se com equilíbrio no solo, passando as edificações trabalhadas como refinamento ou não, protetoras e seguras. A pouco e pouco vinha dominando o solo, ensementeando e colhendo o resultado do esforço, compreendendo as estações felizes e as difíceis, aprendendo a armazenar para os períodos menos prósperos, equipando-se de instrumentos que o habitavam para uma existência mais confortável e amena, descobrindo a seguir os metais, cobre, ferro, bronze, e modificando a estrutura externa do planeta. Surgiram as trocas de mercadorias com os outros grupos humanos, compatibilizando a produtividade com a procura, até quando foram transformadas essas permutas em objetos de valor raros e preciosos, em moedas. O pensamento mágico avançou para a conquista de um novo estágio, o egocêntrico, que nele jazia em forma de belicosidade, de ambição desmedida, de reivindicação de direitos, de propriedade, de poder. Essa fase tormentosa incitou-o ao recrudescer da violência, sempre quando não conseguia obter o que desejava pela persuasão e reavivava-lhe os instintos agressivos, que o tornava insensato, preparando-o para o avanço ao rumo da razão que reflexiona, compreendendo que o mundo a todos pertence e a vida é patrimônio superior, que não pode nem deve ser malbaratada por questiúnculas de significado nulo ou pernicioso. O pensamento racional, com mais dificuldade, passou a dirigir-lhe os atos, a ampliar-lhe o conhecimento, a fazê-lo melhor entender os mecanismos existenciais e as infinitas possibilidades de realização que se lhe encontram à disposição, dando lugar à ciência, à tecnologia, à informática, às comunicações virtuais, às telecomunicações, diminuindo os espaços físicos do planeta, prolongando a existência orgânica e tornando-a menos aflitiva e propondo a legítima fraternidade que a todos deve unir. No entanto, ainda está longe do alcance desse objetivo ímpar, em razão da variedade imensa de biótipos que se encontram em processo de desenvolvimento espiritual e moral. Enquanto alguns já podem pensar mediante concepções abstratas em torno da vida e dos seus valores éticos, outros homens e mulheres ainda caminham pesadamente na sociedade, vivenciando experiências primárias do seu processo evolutivo, gerando situações conflitivas, exigindo recursos severos e educativos para melhor entrosamento
nos diferentes grupos sociais pelos quais transitam. É certo que não, necessariamente, houve uma evolução em períodos adrede fixados, ou em fases limítrofes, ocorrendo, sem dúvida, saltos quânticos na escala da conquista do pensamento, de modo que somente nos últimos 10.000 anos, aproximadamente, é que o raciocínio, o discernimento, a consciência passaram a instalar-se no ser humano, ensejando-lhe melhores reflexões em torno da vida. Compreensivelmente, após o longuíssimo trânsito pelos instintos e reflexos condicionados, o breve tempo em que foi conquistado o pensamento lógico, este ainda não facultou ao Homo sapiens superar os automatismos a que se encontra fixado para melhor agir em vez de sempre reagir. Os seus arquétipos ainda permanecem agressivos e defensivos. A sua conduta é mais do ego do que do self, impondo-lhe contínuo esforço para domar as más inclinações. Conforme acentua com propriedade o nobre codificador do Espiritismo, Allan Kardec. A moderna psicologia propõe-lhe essa mesma formulação, mediante a superação dos atavismos perturbadores, em benefício das aquisições de bem-estar e harmonia, no equilíbrio psicofísico que lhe deve vigir em forma de saúde integral. E porque a mente não tem limites, o pensamento avança em soberania na conquista da experiência cósmica ou transpessoal, ampliando ao infinito as possibilidades humanas durante a vilegiatura do espírito na Terra. Certamente, já existem muitos conquistadores do pensamento cósmico, que se têm tornado, através dos milênios, avatares, gurus, mestres, artistas, filósofos, fundadores de religiões, guias da humanidade, santos e apóstolos, mártires da fé e dos ideais. Enfim, também todos quantos têm feito das suas existências exemplos de dignificação e de amor, de sabedoria e de beleza, vestilários que são dos futuros dias felizes. 2. Utilizando-nos do estudo realizado pelo professor Dr. Emílio Mira e Lopes sobre o pensamento, que tem por base o desenvolvimento intelectual infantil. Fizemos uma ampliação da respeitável tese, relacionando-a com o processo de evolução humana em reflexões de nossa exclusiva responsabilidade. Nota da autora espiritual.